Aleluia. Do jeito que você está, se você puder abrir a sua Bíblia em Malaquias. Eu agradeço muito aos irmãos. Malaquias, no capítulo 1. Malaquias tem se tornado um dos livros mais importantes nesses últimos dias. O livro de Malaquias é a última carta de um pai apaixonado pelo seu filho. Há quem diga que a Bíblia Sagrada ela é uma carta de um pai apaixonado escrevendo para o seu filho, que diz respeito a mim e a você. E os teólogos dizem que depois que o profeta Malaquias escreveu esse seu livro, esses 3, 4 capítulos, a teologia diz que Deus ficou por 400 anos sem falar com o seu povo. Eu acredito que o povo ficou 400 anos sem ouvir Deus. Eu não creio que Deus para de falar, mas é conhecido na teologia como período de silêncio. Depois disso, Deus só voltou a se manifestar já na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo, precedido na voz profética de João Batista, mas isso aconteceu simultaneamente. Então, eu sempre olho a carta de Malaquias como esse aspecto de quando um pai vai se afastar do seu filho por algum tempo. Os pesquisadores dizem que foram 400 anos. A partir daqui Deus não falou mais com o seu povo. Então eu fico pensando, imaginando sobre um pai que vai levar um filho para uma viagem, um filho que vai viajar. Nossa filha Isabel agora está distante de nós, mas é um distante muito diferente do distante de anos atrás, porque a gente está toda hora no Skype conversando e se vendo, e isso elimina uma série de saudades. Você poder ver o semblante da sua filha, ler no olho dela como ela está e como ela não está, isso te dá uma certa segurança, diminui a saudade. Mas não era assim antigamente. Até alguns anos atrás, sem celular e nem mesmo telefone comum, se alguém saísse para se afastar por um ano, era um ano sem se ver. E a Bíblia diz que por 400 anos Deus não comunicou ao seu povo. Então Deus escreve aquela última carta. Eu fico imaginando aquela última frase antes de entrar no trem, antes de entrar no avião, antes de entrar no ônibus. Aí você tem que pegar a grandeza do seu amor pelo seu filho, pela sua filha, que vai ficar um ano fora, ou 2, nesse caso 400 anos. E você tem que condensar tudo numa frase, naquele último aperto, abraço. Você tem que espremer tudo que você sente e liberar numa frase, naquele último abraço que vai entrar no avião ou no trem. Isso é Malaquias. Deus pega o último espremer do coração dele, ele resume tudo que ele sente, que ele pensa, ele deposita ali. Ele só, quando eu voltar, eu já vou voltar numa nova aliança, numa plenitude, numa outra realidade. Ele deixou ali seu último depósito de amor. E no capítulo 1, no versículo 1, ele abre dizendo da seguinte forma: peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Peso da palavra do Senhor. Peso é peso. Quantos entendem que peso é peso? Ok. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amastes? E essas duas primeiras frases, elas têm uma grandeza de reflexão aqui, porque aqui está talvez um dilema, o drama da chave da nossa vida com Deus, da nossa percepção de Deus,
da percepção da minha vida com relação a Deus e com a vida de Deus com relação a mim. Que Deus, Ele escreve dizendo: eu vos tenho amado. Eu vos tenho amado. E Deus faz um registro pela palavra profética de Malaquias, e diz: Malaquias escreve para o meu povo, e diz que o Senhor, eu vos tenho amado. Então Malaquias escreve. Aí Deus fala: Malaquias, agora você escreveu acerca de mim, do meu sentimento, da minha ação com relação ao meu povo. Você já escreveu que eu os amei. E Malaquias disse: já escrevi, Senhor. Agora eu gostaria que você escreva aí, nessa palavra profética, o que o povo está sentindo com relação ao meu amor. Aquilo que eu tenho lido no coração dessas pessoas, aquilo que eu tenho lido no coração da mente delas com relação ao meu amor para com elas. Escreve aí. Tem uma frase no coração delas, tem algo no coração delas com relação ao meu amor. Eu vos tenho amado, ponto. Isso é de mim para o meu povo. Agora eu gostaria, Malaquias, que você escrevesse o que está no coração do meu povo com relação ao meu amor. Escreve aí, Malaquias. Vós, o meu povo, tem dito: em que o Senhor nos tem amado? Deus está dizendo aqui que tem amado o seu povo, mas ao mesmo tempo Deus está lendo no coração do povo, e o povo está perguntando: no que Deus tem nos amado? Minhas vontades não são realizadas, meus problemas não são resolvidos, minhas necessidades não são atendidas. No que Deus tem me amado? No que o Senhor tem me amado? Essa leitura que Deus fez no coração do povo com relação ao seu amor. Quantos já se viram nesse lugar? Quantos já se viram tendo esse tipo de pergunta no coração? Talvez não transformando em palavras, mas o Deus que lê o nosso coração, perscruta o nosso coração, esquadrinha a nossa mente, Ele sabe o que de fato, de verdade está no fundo do nosso interior. Quantos estão comigo? E Deus leu, e aquele povo perguntava: no que o Senhor tem nos amado? Que prova de amor Ele nos tem dado? Porque na teologia daquele povo, Deus nos ama, é igual Deus fará as minhas vontades. Na teologia do povo naqueles dias era: Deus é amor e me ama, então Deus vai fazer as minhas vontades. Se Deus não fez as minhas vontades, então Deus não é amor e não me ama. Então não havia um problema com relação ao amor de Deus, porque Deus declara: eu vos tenho amado. Mas havia um problema com relação à imagem que o povo de Deus tinha com relação ao amor de Deus. E aqui nós vimos a síndrome da serpente no Éden. Porque Deus tinha uma palavra com Adão e com Eva. E Deus tinha um caráter estabelecido de amor com Adão e com Eva. E de repente, Satanás, ele entra na serpente, e a serpente abre um diálogo com Eva, e Eva se abre para um diálogo com a serpente. E pergunta: o que tem dito Deus a respeito da árvore? E ela responde: Deus tem dito que se nós comermos dessa árvore aqui no meio do jardim, todas nós podemos comer, mas comeremos dessa, morreremos, se comermos dessa. E a serpente diz: não é bem assim. Se comeres, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que se você comer do fruto dessa árvore, você vai ser igual a Deus. Agora eu pergunto: a partir daquele momento, Deus mudou? Não mudou. O caráter de Deus mudou? O amor de Deus mudou? Mas dentro da Eva, a imagem de Deus foi mudada. E isso definiu todo o destino de Eva. Deus não mudou, seu caráter não mudou, seu amor não mudou, mas a serpente mudou a imagem do amor de Deus dentro de Eva, e isso mudou tudo para Eva, ainda que Deus não tivesse mudado em nada. Quantos estão comigo? O dilema que Deus está vivendo, está declarando aqui, é um dilema, talvez um dos maiores a ser resolvido dentro de nós.
como enxergamos a Deus e como enxergamos o seu amor para conosco. Porque uma imagem mudada dentro de uma pessoa, a respeito de alguém, muda tudo para a pessoa que teve a imagem distorcida, ainda que para outra não mude. O pastor Adriano Clavo estava aqui e disse para uma criança: se você não descer, eu vou falar com seu pai. Isso não parece uma coisa pedagogicamente correta? A psicologia não aprovaria o que ele fez aqui, diante de todo um povo, dizer para uma criança, submetê-la diante de todo o povo a uma palavra daquela pública. Só que ele estava fazendo uma piada, porque a criança que estava aqui era o filho dele. Agora você que está sentado lá atrás não sabe, talvez a partir daquele momento você mudou a imagem dentro de você com relação ao pastor Adriano Clava. Só que ele não mudou nada, continua o mesmo. O que mudou foi dentro de você, e isso talvez mude tudo com relação a você e ele. Amém? É isso que Deus está tratando aqui. Eu vos tenho amado, mas vós dizeis, no que o Senhor nos tem amado? Deus não ia mudar mais, Deus não ia amar mais, porque é impossível que Ele ame mais, porque Ele já é amor. Né? Querer que Deus ame mais é você querer molhar a água. Não, a água já é o que é, você não molha, é impossível. Então, eu posso falar a respeito do pastor Fernando para alguém e dizer coisas ruins a respeito dele. Ele não mudou a partir dali, mas quem me ouviu a partir desse momento, mudou a imagem dele, do Fernando nele, e isso pode mudar tudo com relação a ele e o Fernando, ainda que para o Fernando não mudou nada. Era disso exatamente que Deus estava tratando. Aliás, a gente vê isso. Isso é uma coisa que acontece no nosso dia a dia. Eu vejo. Às vezes, a moça casa e achou que tinha casado com aquele príncipe encantado do cavalo branco. E depois de um tempo ela descobre que o príncipe ela perdeu no caminho, só ficou a outra parte. E agora ela vai para casa da mãe e reclama para o pai, reclama para a mãe, para o seu irmão, a respeito daquele marido, que é um homem estúpido, que não a ama, que não isso. E ela vai criando uma imagem negativa do seu marido para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão. Com o tempo, esse seu marido começa a ser mal amado, rejeitado, dentro da casa do seu sogro, da sua sogra. Com o tempo ele não quer mais ir lá. Vem o dia dos pais, ela diz, vão na casa do meu pai comer um churrasco. Ele diz, não quero ir mais lá. Não, eu não quero ir lá. E ela diz, por que você não quer ir? Quando é para na casa da sua mãe eu vou. Tudo na casa da sua mãe pode. Quando se trata de ir na minha casa, você não quer ir. Só que ela não sabe que ela é a maior responsável de o marido não querer ir mais lá, porque ela criou no coração dos seus familiares uma rejeição com relação ao seu marido, por aquilo que ela desenhou dentro deles, do seu próprio marido, que ela gostaria que amasse a sua família e a família o amasse. Quantos estão comigo? Deus estava tratando uma maneira de como vemos a Ele, como olhamos o seu amor. Então Deus vai mais longe. E agora, daqui para adiante, Deus tenta explicar isso. Porque Deus não é um Deus que só faz um diagnóstico do problema. Deus é um Deus que Ele começa a dar a solução do problema. Amém? Então Deus começa a explicar essa problemática. E Ele responde dizendo, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizei, em que nos tem amado? Então Deus tenta explicar a problemática e Ele diz, não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú.
e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto, ou aos chacais do deserto. Agora, por favor, me ajuda. Deus quer explicar a respeito de curar o coração do seu povo com relação à maneira de enxergar o seu amor. E ele tenta responder e explicar isso e aponta para Esaú e Jacó. O que poderia Esaú e Jacó ter a ver com isso? E é tão interessante que o próprio apóstolo Paulo, ele faz uma exclamação sobre essa situação. Está em Romanos, se você puder abrir rapidinho lá, nós podemos ir. Romanos no capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Versículo 9. Diz assim: porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara e terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obra, mas por aqueles que o chamam. Já foi dita a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém aborreci Esaú. 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Uau! Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Paulo faz uma exclamação que me leva a raciocinar que eu posso, na interpretação das coisas de Deus, chegar ao ponto de pensar que Deus é injusto. Porque ele mesmo faz uma observação, que aquela mulher chamada Rebeca estava grávida, e ela vai para o quarto bater uma ultrassom celestial, vai orar, porque estava uma confusão no seu ventre, os dois já brigavam já desde lá, e ela vai orar, e Deus fala que tinha 2 pessoas ali, que seriam 2 nações futuras. E Paulo faz uma observação: esse menino não fez nem bem nem mal, não tinha nem nascido, e Deus já o aborreceu e amou o outro. Que justiça é essa? Como isso pode estar no campo de uma justiça? Paulo exclama sobre isso. Não vamos ler o texto todo, nos ater nisso, mas estamos de uma tratativa aqui de um povo que tinha uma ideia errada a respeito do amor de Deus e até mesmo da justiça de Deus, porque exatamente às vezes nisso que nós nos enquadramos, está no lugar e a gente pensa: Deus não está sendo justo, Deus não me ama, ou Deus não está me amando. E conforme eu me deixo me levar por essa linha de pensamentos ou setas, eu normalmente vou dar num lugar de apostasia, e talvez futuramente dê lugar a um novo modismo, onde eu vou dizer: sou um evangélico ateu, porque hoje já tem uma comunidade nessa linha. Quantos assistiram aqui Deus Não Está Morto? A história do filme Deus Não Está Morto é a história de um professor acadêmico que tinha como uma causa, que são as causas hoje das universidades. Os professores, na maioria das universidades, a maioria dos professores estão esperando você lá, garoto de 17, 16 anos, para tentar te provar que Deus não existe. E ele tinha isso como uma causa, até que ele encontrou um crente que realmente era crente, que ele não conseguiu influenciar,
E respondeu, enfim, há um choque, e por fim se descobre que aquele professor, na verdade, tinha uma mãe muito crente, e quando ele era criança, a mãe estava com câncer, muito crente, falando de Deus, Deus é bom, Deus é amor, Deus isso, Deus aquilo, mas ela de câncer morre, e Deus não cura e não salva ela, e ele agora como criança, ele guarda aquela mágoa, e ele tinha uma ferida tão grande com Deus, para ele continuar vivo emocionalmente, o que ele fez? Ele matou Deus dentro dele e disse, não, se Deus existe, Deus não é amor, e se Deus existe, não me ama, então na verdade Deus não existe, e ele matou Deus dentro de si. Agora eu te pergunto, Deus continuou não existindo? Mas ele matou Deus dentro dele. É o estado final da opção de ser um ateu. Nós temos uma irmã que já fez uma faculdade um tempo atrás, e quando ela chegou lá, um professor de história, geografia, não sei, desses que gosta de trabalhar na malha do anticristo, né, que gosta, se vê enredado nela, e ele disse, Deus não existe, Deus só existe na mente das pessoas. Se você parar de pensar em Deus, Deus parou de existir. Em parte ele está certo, porque não é só Deus que para de existir quando alguém para de pensar nele. Várias pessoas. Às vezes um povo já parou de existir para o governo, porque o governo já deixou de pensar no povo. O povo continua existindo, mas parou para aquele. Às vezes um filho já deixou de existir para o pai, porque o pai parou de pensar no seu filho. Então em parte ele não estava errado. De fato, aqui dentro de mim, dentro da minha mente, se eu faço uma escolha de crer que Deus não me ama, vai chegar um momento que pode ser que para mim suportar esse trauma, eu tenha que decidir que Deus não existe, e é uma maneira de eu viver. Vou viver igual um coelho, um gato, que quando morre vai para debaixo da terra, acabou tudo, mas pelo menos eu subsisto nas minhas emoções com relação a Deus. Não vivo, não tenho conexão com a vida, mas tenho conexão com a existência, como um gato e como um coelho. Quantos estão comigo? Então, Deus tenta estabelecer essa tratativa, e ele traz isso para Esaú e para Jacó. Agora a Bíblia Sagrada é um livro espiritual, amém? E para pessoas espirituais, e que vão ler isso espiritualmente. Então quando eu entendo que Deus dá como resposta a essa problemática de vermos de forma errada o amor de Deus, ele traz para Esaú e para Jacó. Então quando eu vou para a história para Esaú e Jacó, eu sou convidado a ir o pé da raiz, para tentar entender o que Deus queria responder sobre isso. Então nós não vamos ler, para não precisar tomar tempo. Nós vamos acreditar que todos já conhecem de cor e salteado a história de Esaú e Jacó. Aquela mulher Rebeca está grávida. A Rebeca mesmo, aquela que representa a igreja na Bíblia, é aquela que o moço de Abraão manda buscar para casar com Isaac. Isaac foi o personagem na Bíblia que foi submetido a um altar de sacrifício. Deus falou a Abraão, quero o seu filho imolado. Deus estava dizendo a Abraão, isso é uma personificação, eu sou você, Isaac é Jesus, e agora você vai sacrificar Isaac como eu vou sacrificar Jesus. É só para que o meu povo entenda isso. E quando Isaac teve que casar, um moço, o Espírito Santo, vai no lugar, busca uma mulher chamada Rebeca, e traz para casar com ele. Então Rebeca é a igreja. E agora a Rebeca está grávida. E os bebês trabalham muito forte ali. Ela bate aquela ultrassom celestial e sai que é duas crianças. E ela tem uma palavra do céu e diz, olha, o mais velho, o que nascer primeiro, vai servir ao mais moço. Mas isso parecia ser uma coisa antibíblica. Por quê? Porque Deus sempre mostra na Bíblia que a primazia é do quem nasce primeiro. A primazia é do primogênito. Como que agora ela diz que o mais velho vai ter que servir ao mais moço?
Então está lançada a palavra profética. Mais tarde há um embaraço. E Isaac se torna um caçador, Esaú se torna um caçador. E Jacó, um homem da casa. Um dia Esaú vai caçar, e Esaú volta muito cansado da caça. E ele vê, Jacó tinha preparado um guisado, um prato de comida vermelho. E quando Esaú chega morto de cansado, Esaú diz: me dá um pouco disso para mim. E Jacó diz: dá, eu não dou, mas eu vendo. Quanto custa? Eu quero o seu direito de primogenitura. Aí vem a voz que precisa ecoar nessa noite aqui. O que ele diz? O que é o direito de primogenitura? Irmãos, na Bíblia, um primogênito, ele, na morte dos seus pais, ele tinha 2 partes na herança. Se um pai tinha 4 filhos, quando o pai morria, a mãe morria, separava em 5 partes, 2 partes era do primogênito. Por quê? Porque isso apontava para Jesus, que recebeu de Deus uma parte, 2 partes. Uma parte, sua primeira vida, Ele entregou por mim, por você, e na ressurreição pôde dar a segunda vida para mim e para você, uma outra vida. E agora Ele fala um clamor, que deve ecoar nessa noite. Ele diz para Jacó: eu estou cansado, afadigado, do que me interessa nesse momento, o direito de primogenitura, que é uma coisa que só iria me beneficiar lá na frente. Agora eu estou cansado, agora eu estou muita fome, o que me interessa o direito de primogenitura. Agora eu estou cansado, eu tenho minhas necessidades, eu tenho os meus desejos, eu também tenho o direito de ser feliz. Do que me interessa, o meu nome está escrito no livro da vida uma hora dessa. Do que me interessa ser templo do Espírito Santo uma hora dessa. Do que me interessa ter a garantia da ressurreição das mortos uma hora dessa. Do que me interessa que o inferno não me espera mais. Do que me interessa que vou viver eternamente com Deus. Se agora a minha carne clama por isso, então me dê. E Jacó dá-lhe o prato vermelho. Naquele dia Esaú passou a se chamar Edom, que quer dizer vermelho. E o que quer dizer Adão? Meu teólogo? Vermelho. Porque aquele dia Esaú estava falando de Adão. Então nós vamos entender, e temos uma palavra, que o mais velho se submeterá e vai servir ao mais moço. Então, deixa eu pegar um garoto aqui. Você viria aqui? Então vem mesmo. Não, o garoto. Vem cá, você mesmo. Posso subir de qualquer jeito aí. Qual o seu nome? João, quantos anos? 14 anos. Aqui está o João, 14 anos. João, quando nasceu, ele nasceu em Adão. Não nasceu, quando ele nasceu no corpo, ele nasceu em Adão. Adão, ele era espírito, alma e corpo. Tem ensinos querendo me provar que eu sou uma alma, não sou um espírito que tem uma alma. A Bíblia diz que quando eu nasço de novo, eu nasço do espírito. Diz que Deus é espírito. Diz que quem se une a Deus se torna um espírito com Ele. Então eu tenho que ser uma alma. Tá bom. Adão era espírito, possuía uma alma e morava num corpo. E a ligação de Deus com ele era no espírito, porque Deus é espírito. O dia que Adão pecou, entrou a morte. Por um homem, a morte, o pecado entrou no mundo. Pelo pecado, a morte. E a morte passou por todo o gênero humano, Romanos 6. Por isso que Jesus não pôde nascer de uma relação sexual, porque senão já nascia morto espiritualmente. Então, João, quando Adão peca, Adão morre espiritualmente. O seu espírito morre. A sua alma, a parte subjetiva da sua vida,
seu intelecto, sua vontade, que era regida pelo Espírito, não tinha mais onde se agarrar, se agarra aos desejos da carne, aos apetites do corpo. E nessa condição, um moço nasce. Nessa condição, João nasceu. E João, enquanto estava quando era uma criança, estava na lei e na dispensação da inocência. Não havia juízo sobre João. Por isso, se morresse, era céu garantido, porque não tinha juízo por estar na dispensação da inocência. Só que chegou o tempo, e eis que aí está, que João está entrando, ou já entrou, não sei a idade de cada um exatamente, mas sempre na adolescência, praticamente, alguns chegam a alcançar como criança, ainda de criança, que ele alcança a dispensação da consciência. A partir daqui, já tem juízo sobre as suas escolhas. Mas se pai e mãe trabalharam e deixaram a massa pronta, quando chega aqui, João recebe a Cristo. E quando ele recebe Jesus, ele tem uma medida de fé. Ele recebe Jesus, então o Espírito vem e faz com que Jesus ressuscite o seu espírito humano. E agora João volta à primeira condição de Adão, ser um espírito conectado com Deus, que possui uma alma e mora num corpo. Quantos estão comigo? Da mesma maneira que aconteceu no ventre de Maria. A Bíblia diz que Jesus é o verbo, amém? O verbo se fez, a palavra, Jesus era a palavra. E Maria diz, como acontecerá isso? E Deus fala, Maria, fica tranquila. Ela disse, eu não conheço nenhum homem. Isso não virá por uma relação física. Isso é uma obra do Espírito. João capítulo 1, versículo 12, versículo 9. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhe o poder de se tornar filhos de Deus. Filhos não nascidos da vontade da carne e nem da vontade do sangue, mas do Espírito de Deus. É um nascimento espiritual que regenera o espírito humano da pessoa. E agora, então ele nasce espiritualmente. Esse é o milagre do novo nascimento. Por isso que o Evangelho de Jesus Cristo não é a partir de uma vida melhorada, é a partir de uma nova vida, uma ressurreição. Não é a velha vida que eu fumava, bebia e batia na minha mulher, agora eu não fumo mais, não bebo mais e não bato mais na minha mulher. Isso fala de uma vida melhorada. O Evangelho é a partir de uma nova vida, não um velho homem gabaritado numa maquiagem. É uma ressurreição. E Deus fala, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo o envolverá. Então a palavra, o verbo vivo e o Espírito Santo fizeram que Jesus fosse gerado dentro de Maria. A mesma coisa, a palavra viva e o Espírito Santo agora gera Jesus dentro de João. E ele nasce de novo, tem uma natureza de Deus. Agora dentro dele, o Espírito Santo vem morar no seu espírito. E ele agora pode ser regido por Deus. É o milagre do novo nascimento. Isso não explica. E essa pessoa volta para casa, e ele volta mudado, e alguém diz, quem fez essa lavagem cerebral em você? E ele tenta explicar, não, eu não fizeram uma lavagem cerebral em mim. E de fato, não fizeram. Mas é melhor entender isso. Na verdade não é uma lavagem cerebral, é um novo cérebro que nasce. Não mais aqui, mas aqui. A mente de Cristo. É como as varas. Deus fala, coloque 12 varas no chão, uma de cada tribo. Era uma vara, pegaram uma vara de amendoeira, um galho, arrancaram da árvore e jogaram no chão. Esses galhos agora estavam mortos, por quê? Porque foram arrancados da amendoeira, não tinha mais contato com a origem, e deixaram ali. Quando amanheceu o dia, a vara de Arão tinha frutificado. Como pôde nascer num galho separado da árvore figos? Era o milagre do novo nascimento. Fora da origem, nasceu de forma sobrenatural o fruto da origem. Agora, como diz o apóstolo Paulo, exilados, separados de Deus no geográfico por causa do corpo, mas aqui dentro, o milagre do novo nascimento, a origem gera o fruto do Espírito aqui. Ele nasceu de novo.
Tem uma nova natureza aqui. Só que quando essa nova natureza, a natureza de Cristo, aparece aqui, essa aqui já tinha 14 anos de idade. Essa aqui já teve experiências boas e ruins. Essa aqui não sabe nada sobre Deus. Nasceu separada de Deus. E ela está no controle há muito tempo. Agora imagine se é com 30 anos de idade que aconteceu isso. Agora são 30 anos no comando, com seus vícios, com seus desejos errados, treinado numa conduta ante Deus. Agora chega essa nova natureza que quer servir a Deus. Quão difícil é, porque agora há 2 bebês que tremem no ventre. Um que quer a carne, que ignora e despreza o direito de primogenitura, e outro que tem interesse no direito de primogenitura. Que guerra louca é essa? Mas eu tenho uma palavra, que o mais moço, o mais velho, aquele que chegou antes, vai ter que submeter ao mais moço, que é Cristo, que chegou agora. Aleluia! Obrigado, João. Por isso que Jesus fala: vou para Jerusalém, me arruma um burro, um jumento que nunca foi montado. Como um jumento que nunca foi montado. Quem é esse homem, Jesus? Quem é esse homem, Jesus? Esse camarada não é certo. Ele gosta de pagar mico. Porque ele vai entrar em Jerusalém, gente para tudo quanto é lado, sentado. Ele quer entrar num jumento que nunca foi montado. Irmão, se você tivesse que passar num jumento agora, no meio de todo mundo aqui, você não ia escolher um jumento que nunca foi montado. Você ia lá no hotel fazenda pegar um potrinho daquele que já vai bem, como põe a criança em cima, ele vai bem bonitinho assim, para você ter a garantia. Amém? E Jesus: não, eu quero um jumento que nunca foi montado. Fica imaginando que Jesus vai subir no jumento, esse jumento vai dar um pinote e vai jogar ele direto lá em Jerusalém. Mas ele sobe no jumento que nunca foi montado, e o jumento vai. O que Jesus estava dizendo? Exatamente isso. Esse jumento é minha e a sua natureza adâmica. Mas quando Jesus, a nova natureza vem, sobrepõe essa natureza, ainda que deseja para lá, para cá, vai ter que se submeter. Porque o mais velho vai servir ao mais moço. Aleluia! Agora voltemos para Malaquias. Eu já estou aqui. Se você volte para Malaquias, se você puder. Malaquias capítulo 1. Já lemos o versículo 1, já lemos o 2, eu vou ler o 2 de novo, só para nós lembrar como Deus está tentando curar os meus olhos, os olhos do meu coração, com relação à maneira de ver o seu amor. Em que eu vos tenho amado, mas vós dizeis: em que nos amastes? Não foi Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor. Todavia amei Jacó e aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a herança aos dragões do deserto. Deus fez de Esaú uma desolação. Irmãos, entendamos uma coisa. Desde o primeiro momento, na Bíblia Sagrada, Deus tenta mostrar sobre isso. Por isso que Deus chama Abraão, e Abraão tem 2 filhos. E Deus diz que a promessa está sobre Isaac, a bênção está sobre Isaac. E diz: lança fora o outro filho, Ismael. Em Gálatas, Paulo trabalha e explica que tudo aquilo era uma realidade espiritual para a igreja, que Deus estava mostrando. Que Ismael era uma aliança na carne com Agar, mas que Isaac era um fruto do Espírito, uma aliança no Espírito com a sua esposa Sara. Então foi rejeitado o primeiro, mais velho, e a bênção estava sobre o segundo. Mais tarde, seu filho Isaac nasce 2 pessoas, 2 bebês, e ele estabelece que o primeiro não vale. Deus abençoa o segundo. Mais tarde, Deus estabelece um templo lindo, maravilhoso, o templo de Abraão.
Aquele templo é destruído por Nabucodonosor, uma figura de Satanás. E depois Deus manda reconstruir o segundo templo. E está em uma palavra dizendo que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Quando o povo sai do Egito, Deus liberta uma geração, e toda aquela geração morre no deserto, e é a segunda geração que entra na terra prometida. Deus está sempre eliminando o primeiro. Por quê? Porque Deus estava tentando mostrar todo o tempo para mim e para você que Ele estabeleceu morte para a natureza adâmica, e a segunda vida, a segunda casa espiritual em Cristo Jesus, é sobre essa que está a bênção. Mais tarde, o próprio Jacó, porque todas essas duas colocações sempre se trata de uma só. Depois você vai ver na vida de Jacó, na pessoa de Jacó, um homem que se relacionou com engano e tudo mais, até que um dia, esse homem Jacó, ele realmente tem um encontro com Deus, ele é ferido na coxa, e a partir dali, ele agora é chamado Israel. Ali, o próprio Jacó pôde vivenciar dentro de si, o Esaú e o Jacó, a natureza da carne e a natureza do espírito. Ali Deus mudou o nome dele. Quando Deus circuncidou Abraão, naquele dia que fez uma aliança de circuncisão, Deus mudou o nome de Abraão. Não mais será chamado Abraão, mas Abraão. E sua mulher não mais Sarai, mas Saara. Porque a circuncisão, ela representa o novo nascimento. Você é uma nova natureza, ganha um novo nome em Cristo Jesus. E Deus está dizendo que Ele aborreceu Esaú. Versículo 4. Ainda que Edom é vermelho, é Adão. Edom aqui é a palavra dada para Esaú. Ainda que Edom empobrecido, ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor contra Jerusalém, assim diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão e eu destruirei. Deus está dizendo: eu aborreci Esaú, aborreci Edom, a natureza adâmica. Eles, ainda que Esaú, se vendo empobrecido, diga: vou recuperar e vou reconstruir, eu mesmo, Senhor, vou destruir de novo. O que Deus está dizendo? Deus aborreceu Adão, a sua natureza adâmica. Deus aborreceu e te deu uma nova natureza. Não invista nada na sua natureza adâmica, ainda que dê errado e você diz: vou recomeçar tudo de novo. O próprio Deus vai destruir tudo que você constrói na natureza adâmica, porque a bênção, a glória, a graça, a salvação, a vida está na sua nova natureza. Sempre que você construir algo na sua velha natureza, você vai ter uma visão errada do amor de Deus, porque quando ela não tiver as suas necessidades atendidas, seus desejos atendidos, suas petições alcançadas, ela vai ver Deus de uma forma diferente, vai ter uma ideia errada do amor de Deus. Por isso, hoje, não invista nada na sua natureza adâmica, migra e invista tudo na sua nova natureza. Ali, a sua visão do amor de Deus é perfeita, é clara, você se sente amado, aceito, curado. Nada e nem ninguém pode roubar a sua vida com Deus. Por isso, não invista na natureza adâmica. Não invista. Invista no seu novo nascimento. Invista na sua nova vida. Não adianta. Pode ter argumentos fortes, pode ter sentimentos, pode ter toda uma construção que diga: eu mereço, ainda que você construa algo. Não adianta. Começa a namorar na carne, começa a namorar, ter relações sexuais, e diz: Deus, vem, Senhor, vem, por favor, eu amo esse moço, vem, abençoa esse namoro. Deus vem nesse namoro. E Deus diz: você quer que eu vou? Quero que o Senhor venha no meu namoro. Deus vem e acaba com o namoro. Porque ainda que você reconstrua algo na carne, Deus destrói. Não chama que se Ele vir, Ele vai destruir. Chama Deus daquilo que é uma construção em cima da sua nova natureza.
porque ali você não faz força, ela mesmo já tem tudo estabelecido para te abençoar. Não adianta investir aqui. Pode ter raciocínios bem construídos, pode ter argumentos bem construídos, que chega você imaginar que Deus é injusto. Então vamos ter que ler. Quando Paulo escreve sobre isso, ele diz: seja Deus, olha aqui, acho que está em Romanos 2, vamos lá, está em Romanos 2, eu acho que é, por favor. Eu acho que é Romanos 2. Romanos capítulo 2. Deixa eu lhe dizer algo. Você vai encontrar pessoas que foram machucadas por outras pessoas. Você vai encontrar pessoas que aconteceram coisas na vida delas inexplicáveis. Você vai passar por situações que, se você na sua razão humana, você pergunta: meu Deus, onde está Deus nisso? Nós tivemos um casal aqui tão precioso. Nós temos um casal aqui tão precioso. Um modelo de ovelhas aqui. Casados no Senhor. Deus dá um filho. Linda. Tudo certinho. Com 3 meses. Do nada. Apresenta um sintoma bobo. Leva no hospital. E daqui 5 dias morre. Ficamos todos tão chocados. Para esse casal podia perguntar: se Deus, foi o Senhor que deu, onde é que está o Senhor? Pode ser que tenhamos sido penalizados de forma errada, sermos torturados às vezes emocionalmente na própria igreja, por líder, por irmão, seja por quem for, pelo curso da vida. E isso vai moer nosso coração, nossa mente. E se abraçarmos valorizarmos os nossos sentimentos e esses pensamentos, podemos chegar ao ponto de não crermos mais em Deus. E talvez nos unir ao espírito do anticristo e tentar explicar de uma forma tão contundente que Deus não existe, a ponto de fazer o que está acontecendo hoje nas universidades. Mais da metade dos nossos adolescentes, jovens que entram nas universidades, desviam na metade das universidades, não querem mais Deus. Eu conheço filhas de pastores que se declararam ateu no primeiro ano da faculdade. E se você for escutar a história de um, de outro, você vai sofrer, se compadecer. E são pensamentos tão bem elaborados que você pode colocar Deus em xeque. Mas Paulo fala no capítulo 3, no versículo 3, diz assim, Romanos 3:3: e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus sempre verdadeiro e o homem sempre mentiroso. Bom, não importa que tua alma, que a tua mente queira falar para te convencer algo contra o amor de Deus. Seja o homem sempre mentiroso e Deus sempre verdadeiro. E nesses dias, no tempo do anticristo, hoje há a construção de raciocínios tão fortes, aliado às experiências negativas que nós temos. Não adianta.
podemos nos ofender com Deus, mas Deus nunca vai alimentar a nossa natureza adâmica. Ele sempre vai trabalhar para aquela natureza que Ele estabeleceu, que vai viver eternamente com Ele. A que vai me tirar desse lugar, a que vai me arrancar desse calabouço chamado Adão. Onde Adão se meteu, Cristo me tirou. Por isso agora, eu tenho essa guerra até hoje. Adão, sempre em mim, querendo botar em xeque o amor de Deus, mas a minha nova natureza dizendo: eu sou a prova de que Deus te ama. E essa guerra está dentro de mim todos os dias. Essa natureza adâmica guerreando dentro de mim, querendo desprezar o direito de primogenitura. E a minha nova natureza dizendo: não, custou tudo no Calvário para você ter o que você tem hoje. E o que eu faço agora? Um pregador foi numa aldeia indígena e pregou lá por 3 meses dentro de uma aldeia, e só se converteu um índio. E aquele índio realmente se converteu, ele nasceu de novo. E quando ele nasceu de novo, depois aquele homem foi embora. Não ficou alguém para doutriná-lo, não ficou. Um dia aquele missionário voltou lá, e ele perguntou para o índio: como você está? Ele disse: agora estou bem melhor, mas já foi muito mais difícil. Por quê? Porque eu descobri que num sonho, descobri que tinha 2 cachorros dentro de mim, um branco e um vermelho, e o branco era bom e o vermelho era mau. E o que aconteceu? Esse vermelho sempre destruiu o branco, mas eu descobri o caminho. Ele disse: o que você fez? Eu parei de dar comida para o vermelho e só alimento o branco. Agora o branco ganha todas as brigas. Eu sou outro homem. Não alimente o vermelho, alimente o branco, porque essa luta você só vence se você enfraquece uma e alimenta a outra. Não adianta querer buscar na natureza adâmica uma autodisciplina. Vou treinar, vou olhar para a comida, não vou comer. Vou na casa dos meus familiares, dessa vez eu não vou brigar, eles podem falar o que eles quiserem, eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto. Então eu vou, chego lá, passa 10 minutos, eu vejo um negócio, já segura. Que disciplina. Daqui a pouco a mãe, o irmão, a irmã, o cunhado faz outra coisa, eu seguro. E porque agora eu estou treinado, eu estou disciplinado. Aquilo só funciona como uma funda que é puxada para trás. Chega uma hora que eu não aguento, aí eu solto tudo, aí eu me vejo fazendo e falando tudo aquilo que eu condeno neles, porque agora eu achava que não tinha mais. Não, na natureza adâmica você não muda nada entre um estuprador e um homem socialmente correto. O que difere é que um foi treinado para isso e outro não. Na natureza adâmica você pode ter um ministério, ali você pode depositar suas crenças erradas. Na natureza do Espírito, você jamais vai ter uma crença errada, porque ali a crença não é sua, é a fé dele. Portanto, não tente construir nada na natureza adâmica, na sua velha natureza. Deus diz que Ele mesmo vai destruir esse castelo. É como dar murro em ponta de faca. Por isso, uma das coisas que como igreja, a igreja é a Rebeca, precisa aprender, é que nós precisamos investir, trabalhar a nossa natureza espiritual. Amém? A minha nova natureza, ela é uma natureza doadora. Aqui, na nova natureza, tudo suporta, tudo crê, tudo ama. Por isso, cada vez que eu começo a criar algum tipo de exigência, ainda que eu não queira,
eu já estou migrado, eu já migrei de novo para a minha velha natureza. Porque na nova natureza, ela é uma natureza doadora e não reclamadora. Na nova natureza, você sempre vai dar mais do que exigir. Por isso que hoje não adianta eu querer fazer um esforço de ser melhor aqui. É preciso migrar para a minha nova natureza, porque ali as coisas já funcionam no modelo dele. Por isso que às vezes, num ambiente de Deus, num ambiente profético, num ambiente espiritual, que Deus vem num lugar, quando Deus chega com um lugar, às vezes Ele chega na nossa nova natureza. Por causa daquele ambiente, Deus consegue chegar com uma bomba de oxigênio, assim, uma máscara de oxigênio, e plá, engata, nova natureza. Ali um pouquinho que ela respira. Quem aqui já foi no retiro? Seminário? Quem aqui já deixou de ir no retiro, num seminário? Por quê? Porque já ganhou o discurso da natureza adâmica que diz: eu já fui em vários, é só um final de semana bom, depois chega, volta tudo a mesma coisa. Por quê? Mas por que lá foi bom? Porque lá Deus cria um ambiente dele, de atmosfera dele. E Deus às vezes consegue tocar a nossa nova natureza, que vem como uma máscara, pá, engata. Aquele pouquinho que a gente fica lá 1 dia, 2 dias ou 1 hora debaixo de um ambiente profético, a gente já pensa: vou voltar para casa, vou ser o melhor marido. Vou voltar para casa, vou ser uma melhor mãe. Vou voltar para casa, eu vou ligar para o meu pai. Eu vou lá passar naquele meu patrão que eu enganei, até hoje ele não sabe, eu vou lá. A gente já pensa um monte de coisa boa. A gente sai daquele ambiente que desengata da máscara, que a outra natureza já volta para o comando. Aquilo tudo vai embora. Quantos estão entendendo o que estamos falando aqui? Deus quer dar mais que uma máscara de oxigênio. Tem uma fonte ligada exclusivamente nele. Certamente isso é o tipo de coisa que eu sei pregar melhor do que viver, porque eu não descobri isso no nada. Eu descubro isso dia a dia. Não é pelo cachorro branco, é pelo vermelho, tão difícil de matar, esse estepô, como disse o pastor Lapa aqui. Agora deixa eu dizer algo para você, irmãos. A nova natureza, ela é alimentada, e a velha natureza, ela é mortificada somente pelas práticas das leis espirituais. Por favor, não nos enganemos mais. Gente, com todo respeito, eu não quero chover no molhado, eu não quero machucar ninguém e ofender, mas todas as propostas que Deus vai dar. Bom, você e eu temos vida se nós entramos nas leis espirituais que nos conectam com a fonte que alimenta a minha nova natureza, como a adoração, o jejum, a meditação na palavra, a intercessão, e uma ferramenta que Deus nos concede, chamada oração em línguas. Se nós escapamos desses viés, nosso trabalho é em cima da natureza adâmica. Cada vez que a gente diz, Deus vem de verdade, Deus vai destruir isso, Deus vai acabar com isso, sabe o que acontece? A gente vai se ofender, porque o pouco que tinha perdeu. É Deus empurrando a gente para esse lugar. Eu vou estar encerrando por aqui. Deixa eu dizer algo. Efésios capítulo 11 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se não. Então a fé é um fundamento. Então as coisas invisíveis. Hebreus 11, eu falei o que? Efésios, é? Coisa linda, né? Quer fazer que sabe, não sabe nada. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. É aqui que você sustenta uma cura, é aqui que você sustenta um casamento. O espiritual você sustenta, é uma base, é um fundamento.
Agora a Bíblia diz sobre que eu e você somos um templo, uma casa espiritual, amém? Nós somos uma casa espiritual, e toda casa precisa estar sobre o fundamento. Essa casa, Deus nos concedeu uma maneira, quero falar de uma maneira, de construir, fortalecer essa casa espiritual. Está em Coríntios, eu gostaria que você abrisse lá, eu acho que é 11, deixa eu ver, tomara que eu ache. 1 Coríntios, capítulo 14. Deus me dá uma ferramenta e um caminho de eu fortalecer a minha nova natureza. Capítulo 14, versículo 4 diz assim: o que fala em outra língua, a si mesmo, me ajude, a si mesmo se edifica. O que é edificar? A palavra edificar vem de um edifício, amém? Você é uma casa espiritual. A Bíblia está dizendo que quando você ora em língua, você está construindo andares desse edifício espiritual dentro de você. É uma ferramenta de construção, de fortalecimento dessa natureza espiritual. E ela vai trabalhar para matar a minha natureza adâmica. Porque a minha natureza da carne, a Bíblia diz, está em Gálatas, você sabe, que elas militam entre si, elas lutam. Gálatas 5 fala de uma guerra. Só que Paulo, em Romanos, eu vou acabar, pode ter certeza, tenha paciência comigo. Romanos, no capítulo 8, vai dizer o seguinte: Romanos, capítulo 8, versículo 27, 26. Diz assim, 8:26. E da mesma maneira o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos e... A Bíblia, Deus está dizendo que quando eu oro em outras línguas, eu construo o meu homem interior, você constrói a sua mulher interior, e porque eu não sei orar como porque quando eu oro em parte sobre uma parte da verdade, que é sobre aquela luz que eu tenho. Só que quando a Lulu me ofende e ainda endurece o coração, chega a noite, eu aprendi que eu não posso dormir brigado. Então antes eu entro num lugar na minha casa, eu digo: Senhor, meu Deus, abre os olhos dela, meu Senhor. Meu Deus, muda o coração da Luciana, Pai. Meu Deus, ela está cega, Senhor, ela não entendeu a submissão ainda. Revela, quebranta aquele coração, Deus. É isso, eu estou orando. Eu estou orando. Quando eu oro em línguas, a Bíblia diz que a minha mente fica e eu oro de verdade. Então de repente, eu entrego o meu espírito para oração em línguas. Deus vem, e como eu não sei orar como convém, Ele arranca essa possibilidade de eu entender alguma coisa. Ele anula a mente, e eles trabalham uma oração aqui, e essa oração é o Espírito Santo vem orar, e ele quando começa a orar, rola, baixora, labara, lacaia, o meu espírito, e o Espírito de Deus orando, e o meu espírito diz assim: Espírito Santo, quem precisa de ajuda é Ele. Espírito Santo, abre os olhos dele, não é ela que está precisando, quem está precisando é ele. Eu jamais ia orar desse jeito.
Quantos estão entendendo? Ali, porque eu não sei orar como convém. E muito mais. Às vezes Deus tem uma chamada para mim, que vai me fazer, sei lá, o que é grande. Às vezes a gente tem um conceito de grande as coisas desse mundo, mas vamos pensar que Deus quer me fazer um governador do estado. Eu não me vejo como um governador do estado, mas se eu estou orando em línguas, eu começo a entrar nas profundezas de Deus e começo a atrair todas as chaves, as pessoas que precisam passar pelo meu caminho, o vestibular, as universidades, a bolsa de estudo, os caminhos que Deus vai abrir. É você se conectando com aquilo que você jamais oraria. Como eu não sei orar como convém, Ele me leva na oração no Espírito, com espíritos e com palavras inexprimíveis, coisas que eu não entendo. Capítulo 14, versículo 14 diz assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. É um fato, é uma realidade, mas a minha mente fica infrutífera. Agora eu preciso entender que em Romanos 8, você está aí, né? Por favor, fica ali. Eu preciso entender que a Romanos é uma carta. Diga comigo, é uma carta. Lembrei da piada daquele pastor que manda dizer, diga comigo. Repete tudo comigo, mas é só para a gente sentir conectado. Romanos é uma carta, amém? No capítulo 8, ele está dizendo que a oração em línguas, o Espírito de Deus vem em auxílio às minha fraqueza. Agora me responde, que fraqueza é essa? Que fraqueza é essa? Romanos é uma carta. Então volta para o capítulo 7, por favor. Volta para o 7. Versículo 14. Versículo 15 diz assim: vamos pegar o 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Versículo 15. Porque o que eu faço, eu não aprovo. Pois o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que eu não quero e aborreço, isso eu faço. Versículo 21. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, isso é capítulo 7, isso é uma carta. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo vem em auxílio às minhas fraquezas, ele vem em auxílio a esse mal que eu não quero fazer e faço, e o bem que eu quero fazer e eu não faço. Ele vem exatamente para mortificar a natureza adâmica e liberar em mim essa nova natureza de Cristo para relacionar-se. Então diz, às vezes a gente está preso numa ofensa tão grande, não precisa mais ninguém usar a Bíblia para vir falar para mim, que eu preciso perdoar, que eu já sei, por favor. Eu queria, era algo dentro de mim, que me desse esse recurso. A oração em língua vem em auxílio a essa fraqueza, que você quer o bem que sabe fazer, mas não consegue. Por favor, tem mulher aqui que quando vai abrir a Bíblia para falar sobre submissão, nem vem mais no culto de mulher, porque não suporta mais ouvir isso. Eu já sei que eu tenho que ser submissa. Eu quero é conseguir algo dentro de mim, porque sei que me faça ser submissa a esse cara desse jeito. Eu queria algo que dentro de mim me desse conta, recurso interior para isso. A oração em línguas, ela está dizendo que ela vem auxiliar essa fraqueza, porque é a ativação da nova natureza em você. Amados, estamos falando de coisas espirituais, de um Deus que é espiritual, e que sua Bíblia é para quem é espiritual. Por isso, Deus está dizendo, não adianta investir mais aqui, não adianta melhorar a velha vida. Deus estabeleceu uma ressurreição dentro de mim e dentro de você. Ali está estabelecido a vida em abundância. Ali está estabelecido o que faz nova todas as coisas. Ali está estabelecido o seu novo nascimento e o meu novo nascimento.
Quantos estão dispostos a isso? Irmãos, nós estamos vivendo o tempo e a era do amor a si próprio e da força de argumentos e filosofias. Mas o Evangelho ainda é um só. Não se trata só de morrer para si mesmo. A ideia de morrer para si mesmo é experimentar a ressurreição da nova vida que está estabelecida em nós. Eu vou encerrar de verdade. Se você quiser pode até ficar em pé. Capítulo em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Pode se levantar, fique de pé comigo, fica à vontade. Oria clabassura mando lostoco rolobaralaka. Colobassura mandala. Capítulo 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Versículo 25. Versículo 25. Fique em pé, mas não saia, por favor. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Porque se vivemos no Espírito, que se você já nasceu de novo, você já vive no Espírito. Você pode não andar no Espírito, mas é inevitável que você já vive no Espírito. Quem nasceu de novo já vive no Espírito. Pastor, quando que eu sei que eu nasci de novo? Ah, você sabe. Pastor, eu acho que eu tenho dúvida. Não, você não nasceu então. Porque quando você nasce, você não tem dúvida. E há muitas pessoas na igreja que não tiveram experiência de novo nascimento. Há muitas pessoas na igreja no Brasil que não nasceram de novo. E quando você não nasce de novo, tudo que você vai mesmo recebendo de informações, muitas vezes você volta para casa e você vê-se totalmente impossibilitado de uma vida da proposta que a Bíblia te oferece, porque você não consegue responder aquilo. Algumas pessoas que não nasceram de novo, eles simplesmente estão na igreja servindo a Deus na sua natureza adâmica, não conseguem dar uma resposta, por isso estão frustrados, e não conseguem dar uma resposta para Deus porque não recebeu uma natureza do novo nascimento. Ainda que saiba algumas coisas, eu já falei isso algumas vezes aqui, mas vou repetir. Eu tenho uma cachorrinha poodle, e ela parece que é gente. Quem tem cachorrinho em casa depois de um tempo, a gente esquece que é animal, pensa que é gente, a gente conversa, quase beija na boca. E é interessante porque ela conhece as coisas da nossa casa. Às vezes parece que ela vai conversar com a gente, porque ela foi treinada em algumas coisas na sua mente de poodle, mas ela foi treinada por pessoas humanas. Então ela responde em alguns treinamentos que ela recebeu. Mas na hora que a gente vai dar comida, se colocar alface, ela não come. Por quê? Porque ela não tem uma natureza de coelho que responde para o alface. Ela quer carne, quer ração. Mas ela é treinada na sua mente, às vezes algumas coisas de humano. Algumas pessoas não nasceram de novo, estão nos bancos da igreja. Elas até foram treinadas na sua mente humana, psicológica, e aprenderam a dizer: está amarrado, o sangue de Jesus tem poder, coisas desse tipo. Mas quando voltam para casa, queria ter um prazer em Deus, não tem. E às vezes até o diabo vem condenar ainda mais. Pessoas que não nasceram, não experimentaram o novo nascimento, às vezes só treinaram a mente em alguma coisa, e até tem fé, e às vezes vem trazer a oferta aqui. Às vezes, dependendo do lugar, são acionados na sua cobiça, na natureza adâmica, e vão lá levar oferta com a mesma mente,
com a mesma motivação que o levar, comprar, jogar o jogo da cena, a raspadinha, o bicho, da mesma motivação, vai levar a oferta. Não, Deus tem uma nova natureza para você, creia. Ainda que a velha gritará dentro de você, agora você tem um recurso, uma natureza que te tira desse lugar. E se você está aqui e diz: pastor, eu queria ter experiência do novo nascimento. Tem pessoas que têm vontade de entrar na família de Deus. Você não pode entrar na família de Deus. Ninguém pode te introduzir na família de Deus. Para viver, entrar numa família, você precisa nascer nela. A verdadeira igreja é aquela que nasceu de novo. É a família de Deus. Se você está aqui nessa noite, você saiba, está aqui à disposição de você vir aqui e dizer: pastor, pastores que estão nesse lugar, eu quero nascer de novo. Eu não quero mais viver para essa natureza que me rouba daquilo que é de Deus, que me rouba daquilo que é bom para minha família, que me rouba daquilo que é bom para minha própria vida, que me faz fazer coisas que eu não quero. Você pode estar, se você está aqui, essa noite é uma noite para você. Você não se trata só de mecanicamente aceitar Jesus, é de você dizer: não, eu quero não só aceitar Jesus, eu quero a experiência de viver um novo nascimento. Eu quero nascer de novo para uma nova vida. Se você quer nascer de novo, se você quer aceitar Jesus essa noite, você poderá ter outras oportunidades, mas não seria muito prudente e inteligente você deixar passar essa. Se você quiser, você pode vir aqui agora. Não deixa que nada te prenda aqui. Não deixa que nada se prenda na sua cadeira. Venha, a igreja te recebe. Aleluia. Pode chegar. Venha. É mais do que uma melhoria. É alguém que diz: não, eu quero nova vida. Vem cá, meu amor. Sarinha, abraça. Vem cá. Eu quero, mano. Venha, venha. Pode vir mesmo. Saia do seu lugar e venha. Eu quero nascer de novo. Eu quero a experiência do novo nascimento. Eu quero a nova natureza. Um mecanismo dentro de mim que me conecta com Deus. Que ainda que vozes se levantem contra, dentro de mim há um rio, há um mecanismo. Não seria nada mal se você viesse também. Não seria nada mal se você viesse também. Você que está na sua cadeira dizendo: só precisava de mais uma confirmação. Então você não precisa mais. Saia, desamarra daí e venha. Por favor, desamarra daí e venha. Não tenha medo de entrar nesse lugar novo no Senhor, nesse lugar novo em Deus. Venha, 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 minha amada. Venha. Você merece, seu bebê merece. Aleluia. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, irmãos. É muito lindo o que o Senhor está fazendo aqui. É muito lindo o que o Senhor está fazendo aqui. Aleluia. O Senhor está entregando o direito de primogenitura. Nós precisamos estender sua mão para cá. Deus ainda está fazendo. Vem cá, meus amados. Venham cá. A igreja, a maternidade te espera. Começa a parir aí. Começa a parir aí no teu espírito. Vamos, Rebeca. Vamos, Rebeca. Pare nessa noite. Oria la mandorolo basura la mandoria la mandorolo basuriria darabala.
Chora la mandorolo basuriando lorolo mandorolo basso. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a igreja geme contigo essa noite, para parir, para gerar a tua nova natureza nesses homens, nessas mulheres. Pai, nós declaramos que Esaú perdeu seu trono nessa noite. Nós declaramos, meu Pai, a tua vida, Senhor, brotando dentro de cada coração, em nome de Jesus. Receba de Deus que o Espírito Santo venha do seu interior e rompa, 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 e você possa nessa noite mesmo, você mesmo possa orar. Abre os seus lábios. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba, receba. Em nome de Jesus, seja cheia. Receba. Não vai mais ser governado pela sua mente humana. Antes, ela vai estar orientada pela mente do Espírito. Um novo homem, uma nova linguagem, uma nova conduta. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, tu estarás e serás irreconhecível. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que sejam transportados do império das trevas para o reino do Filho, do amor de Deus. Uma vida salvífica, um nome escrito no livro da vida. O Espírito de Deus alimentando e arrancando tudo que a velha natureza implantou, que trouxe morte, que trouxe engano, que trouxe luto. Eu declaro vida, eu declaro alegria, eu declaro celebração, eu declaro rompimento para uma experiência da nova vida em Cristo Jesus. Então me puxe um pouco mais perto. Leva ainda mais longe. Eu quero conhecer teu coração. Mas teu amor é muito mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer. Se vocês puderem olhar um pouquinho para mim, a nova natureza precisa ser nutrida, amém? Eu acho que ficou claro isso. Aqui nós temos o pastor Marlon, a pastora Regina. Eles vão conduzir vocês numa sala aqui no lado, e eles vão gastar 5, 7 minutinhos com vocês, para dar uma oportunidade de vocês conhecerem um caminho de como alimentar a nova natureza, de como tocar naquilo que Deus tem para a vida de vocês. Será rápido, não vão pegar, não vai precisar assinar nenhuma nota promissória. Eles só vão conduzir vocês. Por favor, acompanhe o pastor Marlon, a pastora Regina. Por gentileza, eu gostaria que todos fossem. Aqui no lado, vocês vão gastar uns 5, 7 minutinhos com eles, em nome de Jesus. Vamos estender a nossa mão ao céu. Vamos adorar o Senhor um pouquinho nessa noite. Nosso espírito sempre quer Deus. A nossa alma está lembrando do relógio, nossa alma está lembrando de amanhã, mas o nosso espírito quer Deus. Ora labassora macantoria classora labassora labassora chora lamando calassora balabassora mandoro bacalassora chora labassora bacai. A oração em línguas é o maior 0800 que você possa imaginar. É grátis. E você nunca está ocupado. É a coisa linda, porque está grátis e nunca está ocupado. E Deus roubou isso do seu entendimento, da sua mente, para que você não dependa dela para nada. Por isso, se você está feliz, ore em línguas. Mas se você estiver estressado, não vá pescar, ore em língua também. Se você estiver alegre, ore em línguas. Se você estiver com raiva, ore em línguas. Pastor, eu com raiva orar em línguas, isso porque
Raiva tem a ver com a sua natureza adâmica. Línguas tem a ver com a sua nova natureza. Então ore em línguas. Aleluia. Tenha liberdade. Vamos adorar o Senhor só mais um pouquinho. Está contigo pra sempre. Então me puxe um pouco mais perto, me leva ainda mais fundo. Eu quero conhecer o teu